Então, o ano de 2020 já não começou muito bem para o rock, né? Que recentemente perdeu um de seus melhores bateristas, né? No caso, Neil Peart, do Rush, né? Então, de fato, o mês de janeiro será provavelmente um mês de luto para o rock and roll. Neil Peart faleceu aos 67 anos, perdendo a batalha contra um tumor no cérebro, uma batalha de 3 anos, né? E eu me compadeço dele, né, pessoalmente, porque há uns 40 anos atrás, uma pessoa da minha família faleceu de câncer no cérebro. E recentemente, um amigo meu da minha idade, né, foi operado de câncer no cérebro. Então é o momento de se puxar o gancho para a necessidade que todo ser humano tem de se preparar para a morte. Não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei se nesse momento não está se formando uma doença em mim, um tumor dentro de mim. Não sei se eu vou estar vivo até o fim desse ano, se eu vou estar vivo até o fim deste mês, dessa semana. Né? Então temos que nos preparar para isso. Mas a questão acho que vai bem além. Né? Por coincidência, hoje eu estava assistindo um trecho de um dos melhores cursos do professor Olavo de Carvalho, que é o da Alma Imortal, em que ele procura, né, em toda a sua meditação, toda a sua reflexão, ele enfatiza o sentido da sentença bíblica, né? Aquela que está nos evangelhos, quando Jesus Cristo ensina aos homens: vós sois deuses, né? Ou seja, segundo o que o professor Olavo explica, que Deus nos deu uma existência e uma consciência, e isso já é a vida. Estamos inseridos na existência espaço-temporal que é finita. Temos um começo e um fim, né? No sentido material da existência, mas a nossa participação no infinito que se dá pela consciência, essa a vida, de fato. E ela só continua. Né? É claro, vou arriscar aqui, não devo fazer isso porque eu sou apenas um estudante e tenho muito que aprender, mas no sentido de que nosso grande filósofo Mário Ferreira dos Santos, também muito recomendado pelo professor Olavo, explicava de uma maneira bastante prática, num raciocínio filosófico, sobre o consequente e o antecedente. Só podemos conhecer o antecedente pelo consequente. Por exemplo, tem um gato aqui. Esse a gata aqui que eu tenho, a gata velha aqui, já tem 10, 11 anos já. Ela nasceu, né, e ela tem uma existência espaço-temporal, no tempo e no espaço. Mas ela só foi possível ela nascer porque já existia a possibilidade dela, da existência dela antes, né, de forma imaterial. Né. Então tudo que se concretiza no espaço e no tempo é porque já existia a possibilidade disso, né, anterior. Né. E essa possibilidade ela não é material, né, mas ela possibilita que uma existência se dê no mundo material, né, espaço material. Então, de certa forma, o professor Olavo explica no curso da Alma Imortal que nós não somos eternos porque temos um começo, né, e teremos um fim material, embora participemos da eternidade a partir de um ponto, né, a partir do momento em que nascemos. Mas levando em consideração a questão da possibilidade de tudo isso existir, seja dos seres vivos, seja da matéria bruta, se já existia a possibilidade disso tudo antes de se concretizar no material, de certa forma tudo isso é eterno. Né? Então participamos da eternidade, de algum modo. Mas isso é um raciocínio meu. Então é claro que, né, na verdade, a nossa finalidade última deve ser, né, a vida eterna, né, a participação no infinito. A vida material aqui ela é bem curta. Vemos aí o exemplo de Neil Peart, 67 anos. Não é tão novo, mas também não é muito velho. Na verdade, 67 anos, se considerar toda a história da existência do mundo, é nada. Né? Então, vemos como a nossa vida ela é curta e nós temos pouco tempo para nos tornarmos dignos, né? de registrarmos uma vida digna. Né? E eu acho que a vida dele foi bem digna, do pouco que eu conheço. Mas por que eu estou citando isso aqui?
A questão é a seguinte, eu gosto de acompanhar muitos canais aqui no YouTube que comentam sobre o rock, né, que produzem documentários sobre a história do rock, do metal, do jazz, do folk, do country, né, da música clássica. Em particular, eu estava assistindo a homenagem que foi prestada ao Neil Peart no canal lá do Gastão Moreira, o Casa Gastão. Tava interessante, eu vi ele explicando ali, contando um pouco da história do Rush, né? De fato, o Neil Peart, ele era um cara bastante criativo, não só na sua habilidade como baterista, mas um cara criativo intelectualmente, um cara que estudava bastante, era erudito. Mas tem uma coisa, eu duvido que o Neil Peart se tornasse um cara famoso se ele decidisse não seguir o caminho da música como baterista. Se ele fosse apenas um escritor, um cronista, eu duvido que ele se tornasse tão famoso assim, entendeu? Ou que os roqueiros, os aficionados por rock, dessem o devido valor, né? O Neil Peart é reconhecido como um dos melhores bateristas do rock. Eu, de fato, eu acho o Neil Peart tecnicamente muito melhor que o John Bonham. Embora o John Bonham, né, baterista, finado baterista do Led Zeppelin, seja um cara que dê personalidade à sua batida, exatamente como Kate Moon no The Who. Mas o Neil Peart, ele é um cara técnico e tocava assim com uma habilidade fora do comum, exatamente como o baterista do Grand Funk, né, o Don Brewer, ou o baterista da banda de death metal, Macabre, né, o Nefarious. Não, Nefarious não, Dennis de Menace, né? Então são caras bastante técnicos, mas quanto mais técnico o cara é, mais ele demonstra habilidade. E o Neil Peart era esse cara, né? Então o vídeo do Gastão estava excelente, até que chegou no fim, você vê, eu tô com a mania de ficar criticando, né? O fim, no vídeo anterior eu critiquei lá a posição do professor Olavo, a posição moral do professor Olavo a respeito aí do amor ao próximo entre os brasileiros, no fim do hangout lá do seminário de filosofia. E aqui no fim do vídeo do Gastão Moreira, né, em que ele está prestando a sua homenagem ao Neil, ele começa assim, de uma maneira bastante teatral, forçada, fazer, né, deslizar lágrimas pela sua face, né? Ele força a barra em mostrar-se triste, né? Em mostrar-se saudoso, nostálgico com a perda do baterista, de uma pessoa que ele nunca viu na vida dele. Se ele viu o Neil Peart de perto, foi no máximo em algum show, porque eu não tenho nenhum registro dele entrevistando, né, o pessoal do Rush. Mas é claro, é uma banda que ele gosta muito, eu também gosto. Prestam minha homenagem aqui a Neil Peart, aqui ó, né, dois clássicos do Rush, né? E só que essa posição ali do Gastão no final do vídeo dele me deixou um tanto preocupado, assim, no sentido assim, para onde caminha esse pessoal, né? Como é que eles conseguem ser tão alienados da realidade, né? Isso que eu acho estranho, né? Você derramando lágrimas para uma pessoa que, é claro que ele sofreu, mas pô, ele terminou sua vida com honra, com mérito. E ele nunca teve uma relação afetiva com essa pessoa, né? Claro, por exemplo, se você pegar lá a, a morte do John Lennon, pô, o John Lennon foi assassinado, mas o John Lennon era um cara que tinha um. O John Lennon era um homem carismático, né? O John Lennon era um cara do povão. Então as pessoas se sentiram mesmo entristecidas, mas são casos raros, como Elvis foi a mesma coisa. Não são todos os artistas que morrem que, é claro, as pessoas se entristecem, né? Se comovem, se assustam, mas nem todos causam vamos dizer assim, uma emotividade tão íntima como essa que o Gastão quis demonstrar de maneira muito forçada. E isso me parece uma alienação muito grande. Claro, o canal dele é especializado em cultura pop, rock, metal, né, em música, no sentido mais popular do termo. Mas será que esse pessoal não consegue perceber que existe um mundo ao redor deles que vai além da esfera do pop rock? Por exemplo, recentemente, você já tem a questão, vamos pegar aí a questão do sofrimento humano.
Recentemente, entre outras, mais uma criança, recentemente não, isso foi ontem, mais uma criança no Rio de Janeiro morreu, uma criança de 7 anos morreu por uma bala perdida. E essa notícia foi muito. Isso saiu na Band News, né? Aquela merda daquela Band News, né? Que eles sempre distorcem os fatos. Mas dessa vez eles não conseguiram esconder o jogo. O problema é como eles enunciam o fato. No caso da morte trágica, naquela tragédia com aquela garotinha Agatha, né? Foi comprovado que a bala perdida que atingiu a menina, a pobre coitadinha da menina, saiu da arma de um dos policiais. O que aconteceu é a mídia e o povo descendo o cacete na polícia. Nessa recente, nessa recente falecimento dessa criança por bala perdida, esse novo falecimento, né, de uma criança, né, se constatou que a bala perdida não saiu de uma arma da polícia, mas das facções de narcotraficantes que estavam, né, já disputando território, estavam, né, você, beligerando entre si. E disso resultou a morte de uma criança. E isso não virou notícia nacional, não virou um escândalo nacional. Por quê? Porque a bala saiu de um bandido. Que mania que essa merda dessa mídia tem de fazer, de dramatizar em cima da lei, né, de desmoralizar a lei e passar pano para bandido. Que mania. E eu acho que essa alienação também afeta essas pessoas desses canais. Vários canais prestando homenagem ao Neil Peart, como se o Neil Peart fosse o único ser humano que estivesse sofrendo nesse mundo. Eu não vejo o Gastão Moreira derramar uma lágrima pelos pobres coitados anônimos que estão aí, que curtem rock e que estão morrendo por aí, né? Ah, mas daí alguém vai dizer, Paulo, mas ele está especializado nisso, o foco dele é só nessas pessoas, nessa cultura, beleza? Então por que que ele gosta de dar pitaco em religião, em política e agora em meio ambiente? Num dos vídeos mais recentes aí do canal do Casa Gastão, eles estavam ali falando sobre dois artistas ali, no caso o pessoal do Metallica e do R.E.M., arrecadando dinheiro para ser doado, né, um montante de renda ali, de lucro arrecadado em shows, para doação a ONGs ambientalistas. Mas o que, que esses artistas entendem de ambientalismo? Né? E o que, que as ONGs fazem? Eles não sabem. O Gastão Moreira não tem a menor ideia do que é ambientalismo, nem do que as ONGs fazem, as ambientalistas fazem. Mas, no entanto, ele estava lá colocando esta frase: eu tenho pena de quem não acredita no aquecimento global. Ah, porra, Gastão, cria vergonha na cara, um homem da sua idade, meu. Você quer entender sobre ambientalismo? Quer entender sobre o aquecimento global, cara? Não foi provado nem pelos próprios aquecimentistas, nem o pessoal que defende o aquecimento global consegue provar que o aquecimento global é um fato. Muito menos que o aquecimento global é o famoso fenômeno antropogênico. Sabe o que é antropogênico? Gerado pelo homem. Ou seja, não se tem uma prova cabal de que está havendo um aquecimento global, muito menos de que ele é um fenômeno antropogênico. E se você tem alguma dúvida, pesquise lá o canal do Thiago Maia, o canal do Ricardo Augusto Felício, o canal do professor Luiz Molion. Isso sem contar os especialistas internacionais. E eles explicam muito bem. Ah, mas o discurso deles é furado, eles estão tentando falsear. Não sei, vai lá e assista. Assista, preste atenção nos discursos dos dois lados para depois você tentar tirar uma conclusão. Você não vai conseguir ter uma conclusão, mas pelo menos você deve prestar atenção no diálogo, ou pelo menos nessas narrativas, nessas questões, nessas pesquisas que são feitas sobre a questão do ambientalismo e do aquecimento global. Eu não acredito que o aquecimento global é um fato. Por quê? Porque esses três grandes especialistas que eu citei aqui, brasileiros, eles me convenceram. Né? Então eu não acredito e eu recomendo eles. Eu não vou recomendar o pessoal do Metallica, nem o pessoal do R.E.M., né? Nem as ONGs ambientalistas que, no geral, estão desviando dinheiro para si, né? Colocando aquela pobre coitada daquela menina lá, a Greta, como o símbolo do ambientalismo na atualidade. Uma menina que né?
uma menina extremamente problemática mentalmente falando, sendo explorada pelos próprios pais. Uma menina que não. Você não tem uma imagem da menina servindo de exemplo para porcaria nenhuma, nem como uma aluna na escola, nem catando uma latinha no chão. Quer um exemplo de pessoa que respeita o ambientalismo? Que respeita o meio ambiente? Eu vou citar uma amiga minha que é roqueira. Tipo assim, o rock é a vida dela. Ela tem até uma loja de acessórios do rock, tudo com estampas, bonés, colares, anéis, né, CDs. E ela mora aqui num local que é muito próximo de favela. Então tem uns terrenos baldios que estavam cheios, próximo da casa dela, um terreno baldio estava cheio de lixo, que é um bando de gente mal educada, bando de gente sem vergonha, né, que não sabe alugar uma caçamba para entulhar, né, os seus detritos, jogam, né, na calada da noite, vão largando tudo nos terrenos baldios. O que ela fez? Ela organizou lá um mutirão com as amigas e limparam todo um terreno baldio, juntaram vários sacos de lixo que não é lixo e despacharam para uma caçamba. Isso é preocupação com o meio ambiente, viu, Gastão? E é uma roqueira. Agora, o que o pessoal do Metallica pode fazer pelo meio ambiente? Nada. Que eu saiba, até James Hetfield recentemente estava tratando de um problema gravíssimo com o álcool. E que eu saiba também, ele é um caçador, né, inveterado. Né? Ou seja, grande preocupação dele com o meio ambiente. Né? Então, e ainda, quer dizer, ele não citou nenhuma fonte fidedigna que explique que o aquecimento global é um fato. Só citou o entusiasmo de artistas financiando ONGs que supostamente estão defendendo o meio ambiente. Aí o Gastão vem repetir aquela frase imbecil: tenho pena de quem não acredita no aquecimento global. Ó, Gastão, eu tenho pena de quem acredita. Né? Você procure fontes e ofereça aos seus seguidores no canal do YouTube. Né? Se você quer ser alienado, Gastão, beleza, o problema é seu, você não vai alienar os outros. Tá? Está cheio de jovens que adoram assistir o seu canal e que começam a entrar nessa onda ambientalista e nem sabem por quê. E chega dessa coisa, né? Ah, porque. Chega de ficar passando pano para artista. Pô, eu também sou super fã do Metallica. Toda a fase ali do Metallica, anos 80 ali, eu tenho na minha coleção. O meu álbum preferido do Metallica é o Justice for All. Puta, que álbum tesão. Agora eu não recomendo os caras do Metallica como grandes opinadores sobre política, religião ou sobre ambientalismo. Não me interessa a opinião deles. Por quê? Porque eles, quanto tempo eles passam debruçados sobre esse assunto? São só entusiastas, querendo tornar-se mais populares, né, e muito mais simpáticos para o seu público, fazendo essas doações. Eles têm grana, eles cagam grana, eles vomitam grana, eles suam. Sai grana até pelo suor deles. Eles têm grana que não sabem mais o que fazer com isso. Então vai dar lá para uma ONG. Por que não vai doar esse dinheiro para uma instituição de caridade para ajudar as pessoas, ou pelo menos para ajudar os animais? Né? Então doe dinheiro para uma causa que você perceba que tem uma finalidade prática e concreta. Ajudar, de preferência, em primeiro lugar, os seres humanos. E ajude os animais também. Agora vai doar para uma causa que. Para se promover uma causa que nem se sabe se existe. Para se promover um movimento cujo objeto não se sabe se existe. Não está comprovado, né, o aquecimento global. Entendeu? Então você percebe que essa gente, eles são todos alienados. Eles vão alienando todo mundo. Quer dizer, então quer dizer que tudo que, para essa gente, tudo que vem do rock, tá beleza. Tudo que vem do pop rock, do metal, beleza. Né? O que interessa a opinião dos artistas sobre religião, política ou qualquer outra coisa? Não interessa. Eles sabem é produzir música. Né? Em geral, boa música. Não quer dizer que eles não possam se expressar com eloquência sobre um determinado assunto, mas vai ser uma coisa muito mais acidental, entendeu? Né? Eles não são especialistas. Por exemplo, um Paul McCartney. Paul McCartney é um cara que sabe fazer música, mas não é um filósofo, não é um político, né? Tá ali sempre metido com essa questão ambientalista, mas a questão é a seguinte, né? Quantas árvores não tiveram que ser derrubadas só para se construir um estádio que vai ser palco de muitos shows de rock por aí? Onde está a preocupação dos roqueiros ambientalistas, né? Os reaças aí, né?
Então tem que parar com essa bobagem, tem que parar esse teatrinho cínico, gente. Sabe? A pessoa tá ali, como é que é? Tá ali alienada na sua esferinha, no seu universinho, e ao lado dela está passando manadas de elefante, tá acontecendo um terremoto, trovão, o apocalipse do lado dela, ela tá ali naquele universinho. Ele quer saber o que, que o David Bowie estava fazendo antes de morrer, do que ele estava pensando, que a cor da cueca do David Bowie um dia antes dele morrer, é isso que ele está preocupado. Meu. Que bobagem. Não que o David Bowie, pô, o David Bowie é um dos meus artistas preferidos, né? Por um lado, o David Bowie, infelizmente, deu um mau exemplo com aquela imagem andrógena dele, se estragou muito a juventude, mas por outro lado é um grande artista, um grande compositor, músicas excelentes. Pô, tem que já na esfera do pop rock você já tem muita dialética negativa, meu. Então você já tem que olhar isso objetivamente, os méritos e deméritos da coisa. Mas parece que esse pessoal aí, seja do Casa Gastão, seja de qualquer outro canal nesse sentido aí, tudo que sai do rock, tudo é maravilhoso, espetacular, né? São os melhores exemplos da humanidade. Pô, Gastão, presta atenção. Lembra da uma das últimas entrevistas que o Wagner Lamounier concedeu à revista lá, o Road Crew, né? O Wagner Lamounier, para quem não sabe, era o líder da banda Sarcófago, uma das bandas mais pesadas de black metal, né? Mais pesadas e satânicas, né? No Brasil e no mundo, né? E hoje é um professor, há muito tempo ele já seguiu a carreira de professor, né? Especializado na área de agronegócio, né? E você vê que nessa entrevista que ele deu, acho que foi em 2012, 2013, né? Que ele dificilmente ele fala em público. E ele deu um super bom exemplo, deu um show de bom senso. Ele falou: olha, parem de me tratar como ídolo, como lenda do heavy metal, do black metal. Eu não sou nada disso, isso aí já passou. Ele falou: olha, o sarcófago é, já recebeu reconhecimento até demais, não tem nada desse papo de banda injustiçada. Sabe, as pessoas têm que saber reconhecer os verdadeiros heróis da sociedade, são os policiais que estão, né, a polícia, a lei que está garantindo a segurança, os bombeiros que estão salvando vidas, os médicos que estão salvando vidas, os professores que estão ensinando, os bons professores, né, que estão garantindo a boa formação intelectual das futuras gerações. Falou, esses que são os verdadeiros heróis de uma nação, de uma pátria, do mundo. Não nós, falou, não eu não fiz nada para contribuir a isso. Quer dizer, show de bom senso, show de humildade. Por que não fala disso? Aproveita e fala disso, já que você quer tocar nesses assuntos, Gastão, você e outros aí. Né? O João Gordo nem dá para mencionar. O João Gordo, ele não é um cara burro, mas ele quer ser burro. Esse que é o problema. Mas vocês têm a chance de se informarem mais, de serem mais, de primarem pela verdade e não pelas suas convicções pessoais, entende? Então é isso que vocês têm que ver. Né? Tem que ampliar um pouco mais o seu universo. Por exemplo, deixa eu até pegar aqui um trechinho do compêndio de filosofia aqui do Mário Ferreira dos Santos, na área de história da patrística, aqui no capítulo sobre Santo Anselmo. Pega aqui esse raciocínio. O ponto de partida do argumento ontológico é singelamente o seguinte: toda ideia tem seu objeto. A ideia do infinito exige a existência do infinito. Sendo no universo tudo finito, quem daria ao homem a concepção do infinito? Logo, se o cérebro humano concebe o infinito, é porque o infinito existe. Então você pega assim, olha, olha, olha olha a transcendência que esse raciocínio traz para as pessoas que estudam, para as pessoas que se interessam pela verdade. Olha o que ele se refere, né? Olha a chamada de atenção, olha a conexão que ele faz com uma realidade maior que a nossa, né? Então é claro que nós devemos pensar nos preparar para a morte justamente por meio disso aqui. Perceber que estamos inseridos na existência espaço-temporal, mas que temos consciência do infinito. Portanto, a nossa morte é só, né, não é uma passagem, é prolongamento da nossa vida para o infinito. Mas parece que as pessoas estão interessadas, estão tão inseridas no seu universinho, né, que elas não conseguem mais perceber. Muita gente não consegue perceber isso.
Então o Neil Peart, eu não vou bancar aqui o teólogo, não sei, Uhum. não vou falar de questões morais da alma dele, como ela vai ser julgada por Deus. Mas ele morreu com méritos. Não há necessidade de tantas lágrimas por ele. O cara, pô, viveu bem. E certamente ele já estava querendo partir desse mundo pelo sofrimento que ele estava passando. Então foi muito melhor. E é muito melhor para qualquer pessoa. Você vai passar para. A tua vida vai se prolongar para algo melhor, algo maior. Né? Não que devemos desejar a morte, vamos morrer cedo, então não. Né? Vamos, é aquela coisa, como Jesus Cristo fala, né? Até Jesus passa por isso no Calvário. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ou seja, vamos curvar a nossa cabeça para a verdade, para a realidade em primeiro lugar. Né? E sem fazer ceninha, sem choro, sabe? Forçado. E se é para se compadecer das pessoas que estão sofrendo, se compadeça de todos. Esse é o papel do catolicismo. Um padre, ele está rezando pela alma de todos os pecadores e de todos os falecidos, dos finados, dos mortos, sem distinção de classe, sem distinção de méritos e de talentos. Ele está rezando pela alma de todos. Né? Muito diferente do Gastão, que está ali forçando derramar lágrimas por uma pessoa que, por mais talentosa que fosse, ele nunca nem teve intimidade, com que ele nunca nem teve intimidade e de fato não vai fazer falta na vida cotidiana dele. E é uma pessoa que, dentro do mundo do rock, ofereceu o que tinha para oferecer. Entendeu? Era mais ou menos isso.